Muito bem, meus amigos, pedindo a sua licença e com a graça de Deus, mais uma sexta-feira que Deus nos permite aí estar aqui junto com todos. E a partir de agora vamos estar conversando com você. Já abraço aqui o meu amigo Felipe Machado, que está junto com a gente. Felipe Machado que tem aí uma luta pela frente, né, Felipe Machado? Vai disputar a eleição em Mandirituba, né? E se for a vontade de Deus, como a família do Felipe é muito religiosa, né? Que seja, né, Felipe? Márcio também, Márcio Eloy, bom dia também para vocês aí, para vocês que já a partir de agora vai começar a compartilhar a nossa prosa, o nosso café com o bala de todos os dias, né? Quando não é a vontade de Deus, porque que nem ontem e antes de ontem também, né, a questão da chuva aí, o que a gente faz contra a natureza? Absolutamente nada, né? É só aceitar e agradecer a Deus pelo dom de vida. Gente, hoje, sexta-feira, finalmente estamos aí com o nosso amigo Bozinha, ele que já foi prefeito no município de Campo Magro, vai colocar o seu nome à disposição da população aí. Hoje ele é pré-candidato a prefeito desse município. Os relatos que a gente tem de amigos de Campo Magro é que quando foi prefeito fez uma ótima gestão. E a gente vai estar conversando com ele a partir de agora, até para saber, né? Bozinha, primeiramente, uma honra ter você aqui junto com a gente no nosso jornal. Nós que estamos aí lutando, né, no dia a dia, e ter uma pessoa, um prefeito como você aqui, dessa importante cidade, que é Campo Magro, nos honra muito. Bom dia. Bom dia, peço licença aqui, vou tirar a máscara, que estamos bem distantes, separados, aqui isolados, né? Todo esse problema dessa pandemia, mas como se falou, pôr na mão de Deus e que Ele abençoe, né, o mundo todo aí, que se solucione logo, né, esse problema. E quero dar um bom dia especial aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando em Campo Magro, aqui na Fazenda Rio Grande, enfim, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, nosso muito obrigado. E uma satisfação estar aqui com você, Bala. Como você falou, sexta-feira passada estava tudo programado e também não teve um problema, mas eu digo, tudo tem seu tempo. E o dia foi hoje, então quero agradecer a você, tua família e a todos aqui, também os moradores da Fazenda Rio Grande. Bom dia. Bom dia. Você já foi prefeito em Campo Magro 2005, 2008? Sim, 2005 a 2008. O que levou você a entrar na política, Bozinha? Então, antes de eu estar prefeito, eu também estive vereador. Já quando emancipou nosso município, que pertencíamos ao Almirante Tamandaré, em 1995 foi emancipado. Inclusive, nós participamos da emancipação, né, no plebiscito e toda aquela questão quando emancipou. Aí, em 96, teve a primeira eleição, eu fui eleito vereador, assumimos em 97 a 2000. Depois, em 2000, eu fui reeleito vereador. Até hoje, o vereador mais votado do município de Campo Magro. E depois, no terceiro mandato do município, eu fui eleito prefeito, aí de 2005 a 2008. E o que me levou a estar disputando cargos eletivos, eu já tinha participado em 1992, que Campo Magro ainda pertencia ao Almirante Tamandaré, era distrito. E o que me levou, eu como sou servidor público até hoje, né, eu trabalhei no INAMPES, no extinto INAMPES, e eu pude acompanhar aí o Paraná todo, nós andando na área de saúde, e eu trabalhei num gabinete com o secretário na época, acompanhei e vi que se eu estivesse à frente de um mandato político, de conseguir, eu poderia ajudar as pessoas. Então, minha intenção sempre foi muito voltada ao social, à saúde, e é ali que me incentivou. Eu trabalhava no gabinete na época da Secretaria de Saúde, servidor do INAMPES cedido, né? Porque quando houve a unificação dos SUDs, que hoje é o SUS, isso em 1986, 87, ali que me despertou essa vontade de estar assim, ajudando as pessoas. Inclusive, a primeira ambulância, que na época distrito Campo Magro, nós conseguimos por nosso intermédio, né? Claro que ali era um distrito de Almirante Tamandaré, através do prefeito da época, mas foi por nosso intermédio. E aí eu disse, olha, se eu pudesse ser um vereador um dia, na época eu pensava, vou poder, né, com esse contato, governo do Estado, governo federal, a gente poderia ajudar muitas pessoas. E foi isso que me incentivou. E graças a Deus,
Já na segunda eleição que eu participei, fui eleito. Depois na segunda eleição e na terceira também. Aí perdi minha reeleição por bem pouco, mas foi mais ou menos assim o meu começo da vida política. Como que você enxerga hoje a administração pública? Nós observamos que em muitos momentos aí tem Ministério Público que ele quer governar no lugar do prefeito, né? Eu acho saudável tudo isso, porque tem que estar seguindo tudo que manda a lei, mas às vezes, Bozinha, o Ministério Público, eu tenho acompanhado muitos amigos meus prefeitos que recebem uma denúncia, ele joga tudo no ventilador, estraga a vida das pessoas, né, dos administradores, e depois o gestor é inocentado, ninguém fala mais nada, fica por isso mesmo. É mais ou menos assim? É uma dificuldade enorme, claro que nós temos que sempre respeitar, né, que é o dever do gestor público e de todas as pessoas respeitar a lei. Mas o Ministério Público às vezes aceita, por exemplo, denúncias que numa folha de papel A4 você faz 20 denúncias e eles aceitam. E você vai ter que responder por aquilo. E, por exemplo, quando eu tive os dois lados já, né, não estando prefeito e estando. E o Ministério Público também, às vezes, pede para se cumprir. Por exemplo, tem pessoas vulneráveis, casa de passagem, tem 20 pessoas que precisam, cumpra-se. Você tem que dar um jeito e cumprir. Como do outro lado, vou falar algumas coisas que aconteceram. A questão, por exemplo, de ligação de água e luz. Na minha época, nós nunca negamos lá água e luz, nunca incentivamos invasão também, mas o Ministério Público uma vez nos questionou, falando que eu não deveria estar ligando a água para determinado bairro. E nós fomos lá e eu falei, então tá bom, eu vou cumprir a ordem se for judicial, que o promotor apresenta ao juiz que decide se é sim ou não, mas desde que nós façamos o acordo aqui, que se tiver um surto de hepatite em Campo Magro, se tiver doenças em decorrência da falta de água, né, o Ministério Público seja ele o responsável. Acabou que não acontecendo e continuei fazendo as ligações de água e de luz também para as pessoas. Então, muitos questionamentos mesmo no Ministério Público. A parte do gestor, né, você tem um orçamento para administrar, coisas que você pode fazer e coisas que não. Como também tem alguns gestores que abusam também, né? A gente vê cada absurdo, por exemplo, agora esse momento tão crítico, tão grave de saúde, do Covid, e as pessoas se aproveitando numa situação. Mas teria que ter mais, assim, são independentes os poderes, mas harmônicos. Cada um tem que ter o respeito, o judiciário, o executivo e o legislativo. Mas às vezes mistura muito e o judiciário quer mandar no executivo, por exemplo. Perfeito, eu vou servir um café para você e eu peço à nossa produção ali que coloque o meu amigo César Sete, que vai fazer uma pequena apresentação aqui do nosso amigo Bozinha, e a gente já volta aí com mais questionamento, né, e perguntando aí sobre a vida política do Bozinha. Nesse momento, quantos mil habitantes que tem em Campo Magro, Bozinha? Tem cerca de 31 mil habitantes e 19 mil eleitores. E a gente observa que Campo Magro está num local estratégico, né? Tem tudo para poder crescer, né? Com certeza, está dentro, né, da grande Curitiba, né? Nós dividimos com Curitiba, com Almirante Tamandaré, com Itaperuçu e Campo Largo. E ali nós temos um acesso muito fácil às rodovias, ao contorno sul, ao contorno norte, e com certeza é estratégico, e Curitiba está, né, quase não tem para onde crescer mais e está vindo para os municípios da grande metropolitana. E é justamente por isso que tem que ter um prefeito lá olhando para isso, cuidar também, principalmente da questão ambiental, do urbanismo, para de repente não virar aí uma cidade que cresce sem organização, né? Com certeza, e Campo Magro é uma cidade que está dentro de uma área de preservação ambiental da APA do Passaúna, da UTP do Rio Verde, mais o aquífero, né, que nós temos as águas subterrâneas também, que abastecem inclusive Campo Magro e a bacia do Passaúna, Curitiba, uma parte de Curitiba. Então, com certeza, e eu lembro aqui quando eu estava prefeito, lá de 2005 a 2008, nós junto com o Toninho, que era prefeito aqui da Fazenda Rio Grande, disputamos a SUMEC. O primeiro ano nós perdemos, e o segundo, e depois na próxima eleição, que é cada 2 anos, nós ganhamos. Então o Toninho foi o presidente e eu estive como tesoureiro da SUMEC. E nós
sempre discutimos a grande Curitiba, que né, fazemos parte, né, nos municípios da metropolitana. E com certeza, muito, por exemplo, o Campo Magro aqui, né, é integrado com Curitiba, você depende muito da capital. E por ser limítrofes, né, nós temos então toda essa preocupação de também dar uma qualidade, né, crescer ordenado os municípios, é o que você falou. E nós temos uma dificuldade, talvez lá em Campo Magro, de implantação de indústrias poluentes, mas eu aprendi também do não pode para como pode. Eu sou servidor de IBAMA hoje, então sou servidor de IBAMA, estou cedido no gabinete do Toninho Vancha, né, mas a gente sabe a legislação ambiental não permite muita coisa, mas você tem a maneira de legalmente conseguir. E isso, por exemplo, com a implantação de rede de coleta de esgoto, quando assumi o município não existia sequer 1 centímetro. Nós conseguimos fazer um convênio com a Sanepar, dentro de uma concessão da água, né, que eles exploram e vendem a água, não só para os campomagrenses, como para Curitiba também, e nós conseguimos então um grande avanço, porque daí você consegue atrair outras indústrias, as próprias residências, né, com coleta e tratamento do esgoto. Tem que pensar num todo, né? Nós não somos dependentes, né, independentes, nós somos ainda dependentes de um todo, da grande metropolitana, de Curitiba, e, claro, vida própria, é um município, é uma cidade, mas tem que trabalhar em harmonia com os demais. Olha, o Lion Moreno, ele diz assim: bom dia a todos, ao Café com o Bala, Bozinha, Campo Magro precisa de você, chega de prefeito metido a coronel. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá com o meu amigo César Sete, e daqui a pouquinho a gente volta aí com mais questionamento aqui com o nosso amigo Bozinha. Já voltamos. Eu convido você a assistir um vídeo curto que conta a trajetória deste administrador. Funcionário público exemplar, federal, concursado no Ministério do Meio Ambiente, formado em gestão pública pela Universidade Uninter, depois pós-graduado em licença e gestão pública, um pai de família dedicado e também um profissional exemplar, amigo dos amigos e um apaixonado por Campo Magro. E também disposto a lutar pelo futuro muito melhor aos campomagrenses. Vamos assistir então agora esta história bonita de vida do Hilton Boza, popularmente conhecido por Bozinha. Hilton Boza, o Bozinha, tem 53 anos. É casado com Alexandra Jarek Boza, tem 2 filhos, Mateus e Giovana. E esta casa que você está vendo é a casa do Bozinha, onde ele reside há 25 anos, localizada no centro do município e reflete bem a sua simplicidade e a forma de viver. De família simples e exemplar, Bozinha começou a trabalhar muito cedo. De convivência com a população mais humilde, fizeram que Bozinha fosse um defensor da população mais simples. Pai de família exemplar, Bozinha sempre teve um carinho especial pelas crianças. E como todo brasileiro, Bozinha sempre foi um apaixonado pelo futebol, onde fez, claro, muitos amigos. Em 1992, Bozinha foi candidato a vereador em Almirante Tamandaré. Em 96, já com Campo Magro emancipada, foi eleito vereador e reeleito em 2000 com uma votação histórica, sendo até hoje o vereador mais votado na cidade, que também foi presidente da Câmara Municipal até 2004. Durante o mandato de vereador, apresentou 298 indicações, isso mesmo, 298 indicações e 35 projetos de lei, todos em defesa, em atendimento da população campomagrense, em especial aos mais necessitados. Com atuação forte e destacada na Câmara, recebeu várias homenagens. Troféu Imprensa como vereador mais atuante em 2001, vereador do ano concedido pela Folha de Tamandaré, Prêmio Personalidades Empreendedoras do Paraná e vereador mais atuante concedido pelo Senado Federal. Em 2004, o povo de Campo Magro, em reconhecimento ao seu trabalho, elegeu Bozinha prefeito da cidade. Desenvolveu um trabalho sério e aprovado pela maioria absoluta da população. E mesmo sem mandato, nos anos seguintes,
trabalhou incansavelmente em busca de recursos e benefícios para Campo Magro, cidade a qual ama e defende com coragem e determinação. Esse aí é o Bozinha, homem simples, gente do bem, um lutador que conhece os problemas e necessidades de quem mora em Campo Magro, seja na cidade, né, na mais populosa aqui na região do centro, ou também nas localidades mais distantes que precisam de mais apoio da Prefeitura Municipal. Eu conheci o Bozinha como prefeito e me orgulho do seu trabalho também e de estar aqui dizendo que ele é gente boa, é gente como a gente, é gente da gente e é Campo Magro de fibra. Ele é trabalhador. Eu convido você a... Tem que ter o dom para poder estar trabalhando pela população, né, Bozinha? Eu entendo que o político ele está para servir, não ser servido, né? O teu pensamento é esse, né? Com certeza. Nós temos que ir de encontro à necessidade, às prioridades, né, das pessoas. É isso que prega, né, a política e não a politicagem, de você pensar no próximo. Essa que é a minha ideia e que sempre tentei, da melhor maneira possível, estar como fazendo política, né, na minha vida. E como que é para você ver o município nesse momento que está passando? A gente observa aqui, hoje o Campo Magro está mais nas páginas policiais do que em coisas de desenvolvimento. Fica triste com tudo isso, Bozinha? Teve algumas questões que, vamos falar assim, o município, em vez de ter, né, um progresso de notícias, né, boas, algum tempo aí teve problemas com festa de cebola, teve problema de um vereador sendo agredido pelo prefeito, e foi o caso até parar na polícia, houve uma discussão. Então isso é ruim para o município, né? A imagem do município, né, perante aos campomagrenses, perante o próprio Estado e a própria União, fica ruim, né? Isso, nenhuma notícia negativa faz bem para ninguém, né? E o Campo Magro ele precisa estar no lugar dele, né? Que quando a gente escuta, né? Principalmente os técnicos de futebol, se eu não me engano, ele é morador, fugiu o nome dele ali, o Cuca, né? É morador, ele tem uma chácara lá, né? Cuca tem. A gente ouve tão bem falar de Campo Magro, isso nos orgulha, né? Agora, quando vê notícias tristes, é possível colocar o Campo Magro na trilha do desenvolvimento, Bozinha? Com certeza, o potencial que tem em Campo Magro, o potencial de pessoas em primeiro lugar, né, gente trabalhadora, honesta, e potencial turístico, pessoas que têm muitos empresários, né, muito artesanato, né, tudo que você vê, a maioria dos produtos de artesanato, de móveis, hoje, antigamente era junco, cana da Índia, hoje é na fibra, sintético, gerador de emprego e renda. Também tem várias fábricas de embutido, de móveis, enfim, tem a Tintas Virgínia, tem muito potencial assim de pessoas gerando emprego e dando oportunidade. Mas nós podemos sim, com certeza, avançar mais, Campo Magro ser destaque até nível aí de Paraná e por que não de nível de Brasil, né? Ô Bozinha, como que foi a decisão de você se candidatar, colocar seu nome à disposição da população novamente? Como que foi? Então, eu participei de todas as eleições que tiveram em Campo Magro até hoje. Ganhei a eleição, perdemos eleições, e a última, inclusive, nós perdemos por uma diferença muito pouca. Eu perdi por 325 votos, fiquei em segundo lugar. E eu tenho uns eleitores que são, vamos dizer, fiéis, que eu sempre tenho, mesmo perdendo a eleição, quando perdi, disputando para prefeito, eu fiquei em segundo lugar. Então, as pessoas reconhecem o trabalho que nós fizemos e as pessoas têm esse compromisso que nós tivemos também com eles. Eu tentei fazer muito na área de saúde, na área de educação, principalmente, a infraestrutura, mas principalmente um destaque que nós tivemos na área de saúde, construindo unidade de saúde 24 horas, que não existia, fazendo convênios com a PUC, por exemplo, que foi o único convênio que teve a nível de Paraná na época. Nem existiam mais médicos, nós já fazíamos em Campo Magro. Por exemplo, nós conseguimos, quando fizemos a unidade de saúde 24 horas, equipamos, nós tínhamos que fazer funcionar. Quando eu assumi o município, tinham
3 programas de saúde da família. Logo em seguida, nós conseguimos aumentar para 6 programas de saúde da família. Não existia o CAPES em Campo Magro, Centro de Atenção Psicossocial. Nós implantamos em Campo Magro e fizemos funcionar. Tudo dependia de Curitiba. E na unidade de 24 horas, nós conseguimos um convênio com a PUC, que os médicos formados fora do Brasil, eles têm que se especializar a cada 6 meses, iam 35 médicos para Campo Magro, a custo zero. Talvez nós colaborávamos, às vezes, a alimentação, que é normal, mas nós tínhamos a cada 6 meses 35 médicos, que, por exemplo, os agentes de saúde andavam acompanhados de médicos, não residentes. Então foi um grande avanço. Nós tínhamos subprefeitura no Jardim Boa Vista, por exemplo, que depois que deixamos a administração nunca mais teve, há 12 anos que não tem mais, que fazia o mesmo atendimento que faz na sede do município, porque Campo Magro, para quem conhece, é um município que é muito assim espalhado, são diversos bairros ao longo de uma PR-090, que é a rodovia Gumercindo Bosa. Então, a gente tem que tentar centralizar os trabalhos. Ali no Boa Vista, que é o maior bairro, e o Sicília, nós tínhamos a subprefeitura, nós também tínhamos a unidade de saúde do Boa Vista 1, que funcionava até às 10 horas da noite, inclusive hoje não está funcionando. Nós tínhamos unidade de saúde na Capivara, por exemplo, que é lá no bairro Retirado, lá no interior do município. Hoje está totalmente destruída a unidade de saúde, não funciona mais. Então, em vez de ter um avanço, estou falando na área de saúde, teve um regresso, na minha opinião, no longo dos anos. Por exemplo, hoje existem 3 unidades de saúde que estão fechadas. Num tempo de pandemia, de Covid, está ao contrário. Em vez de ter o isolamento social, parece que está acumulando as pessoas, porque se você tem 3 unidades reduzidas agora, vai acumular nas outras unidades de saúde. Então, não dá para entender algumas atitudes. E a minha bandeira sempre foi muito voltada à ação social e à saúde. Por exemplo, o primeiro PAC Habitação que existiu no Paraná foi Campo Magro. E começou tudo na nossa gestão. Que as pessoas que tinham, vulneráveis, que moravam em lugares assim até de risco, áreas de risco, à beira de rio, nós conseguimos, o primeiro PAC Habitação do Paraná foi em Campo Magro. Então, pessoas que hoje têm uma qualidade de vida melhor, isso faz a diferença. Isso não é para mim, isso é uma marca que vai ficar na história do município de Campo Magro. Então, isso que me levou, mais uma vez, a pôr meu nome como pré-candidato hoje para disputar as próximas eleições. Nós observamos, daqui a pouquinho já falo com o Márcio Camargo, ou vamos agora, que eu queria perguntar para você do apoio, que você tem o apoio aí do deputado Alexandre Cury, que é muito importante, também do deputado Toninho Vancher, que é muito importante, o deputado Toninho Vancher, que é um dos deputados mais municipalistas e mais presente em todos os municípios, que dá para fazer uma diferença muito grande. Mas eu vou até Pinhais ali com meu amigo Márcio Camargo. Márcio, por gentileza, meu amigo, ótima sexta-feira para você e nos atualizei sobre o setor policial das últimas horas, por gentileza. Um abraço, Pedro Bala. Muito bom dia a você, a todos que acompanham o Café com Bala, o prefeito Bozinha, a todos que estão aí com você nesse momento. Pedro, nesse momento a temperatura 7 graus em Curitiba e região metropolitana, com sensação térmica de 3 graus. Muito frio, manhã de sexta-feira. Estou dando uma olhada aqui para o tempo, nublado. Deve aparecer o sol, mas por enquanto o tempo continua nublado e gelado. No setor da polícia, como eu sempre digo, quente, Neste momento, 8h19, tem um atropelamento na BR-116, na entrada de Quatro Barras, no trevo do município de Quatro Barras. Um veículo, um Fiat Uno, acabou atropelando um homem identificado por Rubens Antônio dos Santos Rosa, de 44 anos de idade. O detalhe, Pedro Bala, é que aonde o seu Rubens foi atropelado, cerca de 250, 300 metros para frente, tem uma passarela. O homem não quis usar a passarela e cruzou por cima da rodovia. Quando ele pulou a mureta, que divide as duas pistas, acabou sendo colhido, então, pelo Fiat Uno. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal está no local, o SIAT, o médico da unidade também, dando atendimento a essa ocorrência. O Rubens Antônio dos Santos Rosa, 44 anos, deve ser encaminhado ao Hospital Cajuru, que é o mais próximo. Lá em São José dos Pinhais, na tarde de ontem, um homem, infelizmente, acabou morrendo, um trabalhador, tinha 36 anos de idade. Ele estava consertando o telhado de um barracão ali na Avenida Rui Barbosa, quando acabou despencando de cerca de 10 metros de altura.
com a pancada, acabou morrendo na hora. O detalhe é que, segundo, ele estava com uma equipe, né, com mais 2 ou 3 trabalhadores. E informaram à polícia que ele usava o cinto de segurança, né, o equipamento de segurança. Mas mesmo assim, infelizmente, acabou despendendo. A polícia agora vai investigar para ver se, de repente, o cinto de segurança, o material ali, o equipamento, né, de segurança, acabou falhando, né, não resistiu ao peso do rapaz, ou então, de repente, ele colocou o equipamento errado, né, de forma errada, e infelizmente acabou pagando com a vida. O corpo dele foi recolhido ontem ao Instituto Médico Legal de Curitiba. Ontem à noite teve uma veterinária e o marido dela que foram presos, né, lá pelo delegado Matheus Laiola, o paladino dos animais. É o Matheus Laiola, que é delegado titular lá na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, né, e claro, tem lá uma seção que cuida de maus tratos, que investiga maus tratos a animais. E o delegado Matheus Laiola tem feito um belíssimo trabalho, né, prendendo, autuando, indiciando pessoas que maltratam animais. E ontem foi a vez de uma veterinária e o marido dela ali no bairro Moçunguê. A polícia recebeu informações, na verdade recebeu um vídeo demonstrando os cães ali, né, em local insalubre para eles. Um local sujo, muitas fezes, sem água, sem ração, um dos cães bastante machucado. Aí ontem os policiais foram para lá, constataram a veracidade da informação, e aí foi todo mundo parar na delegacia. Os cães, 2 foram recebidos pelo canil da Prefeitura de Curitiba, e o machucado foi socorrido, né, esse aí, ó, que aparece, foi socorrido e encaminhado a uma clínica particular paga pela Prefeitura de Curitiba para que possa receber o atendimento, né? E a veterinária e o esposo não explicaram por que estavam fazendo isso com os animais e acabaram então sendo indiciadas e vão responder na justiça. Essa semana, Pedro Bala, nós falamos do rapaz, né, acusado de matar o menino, o Matheus Knapp, de 11 anos, aí em Almirante Tamandaré, no dia 20 do mês passado. Esse crime aconteceu na Avenida São Jorge, no Parque São Jorge, lá em Almirante Tamandaré. O rapaz foi ouvido e, a princípio, havia sido liberado, porque havia negado, né, ter matado o menino. Ontem, ele confessou o crime e disse que queria, na verdade, matar o tio da criança, mas errou os tiros e matou o menino Matheus, que tinha 11 anos e não tinha nada a ver com a bronca. Na verdade, o homem preso, ele disse que queria vingar a morte do irmão dele, praticada pelo tio do menino. Ou seja, ele queria matar o tio para vingar a morte do irmão. Errou, matou a criança, que não tinha nada a ver com a bronca. Está preso e agora vai, né, pagar pelo crime lá na delegacia de Almirante Tamandaré. Ontem à tarde, em Campo Magro, olha só, na terra aí do Bozinha, né, infelizmente um gravíssimo acidente, a PR-090 acabou tirando a vida de dois homens, que ocupavam uma motocicleta. Eles bateram de frente contra uma caminhonete Toyota Land Cruiser Prado, ali no Jardim Viviane. A informação da polícia é que os rapazes que estavam na moto se perderam em uma curva e bateram de frente contra a caminhonete. A pancada muito forte, os dois morreram na hora, o SEAT foi para lá, mas infelizmente o médico foi somente para constatar a morte desses dois homens. A pancada tão violenta que o condutor da caminhonete, um carro grande, robusto, né, acabou também se machucando, precisou de atendimento do SEAT, mas não foi encaminhada nenhuma casa hospitalar. Os dois homens mortos tiveram os corpos recolhidos ao Instituto Médico Legal. E por último aqui, lá em Araucária, ontem, um homem de 57 anos teve um surto psicótico, se trancou numa casa junto com a mãe de 88 anos e uma filha menor, estava armado com uma faca, só que ele não ameaçava nem a mãe nem a filha. Ele ameaçava se matar com a faca ali, a todo momento, né, no pescoço. A Guarda Municipal foi para o local, a PM, mais de 40 minutos de conversa, até que o homem teve lá, né, alguns minutos de lucidez e acabou se entregando e foi encaminhado, então, a uma casa hospitalar. Ele não foi preso, porque ele não ameaçava a mãe nem a filha, ameaçava tirar a própria vida, né, e é um homem que usa remédios controlados. Por isso, então, ele não foi levado para a delegacia, foi levado para o hospital e deve agora, né, receber tratamento para que isso não volte a acontecer. Pedro Bala, amigos, esses os fatos que movimentaram o setor da polícia nestas últimas horas em Curitiba e região metropolitana. Eu volto daqui a pouco com o balanço do Instituto Médico Legal. Pedro Bala. Muito bem, Márcio. Muito obrigado. Daqui a pouquinho você volta, então, com esses números que a gente não gosta, mas é necessário estar sempre falando.
fazer o seguinte, pedir licença para o meu convidado aqui, vou rapidamente aqui honrar aqui os nossos compromissos para pagar nossas contas, a gente já volta. Passe bons momentos com sua família e amigos ou com aquela pessoa especial no restaurante Ribas de Mandirituba. A comida boa por preços acessíveis e que cabem no seu bolso. Que tal aquela chuleta com polenta? No Ribas tem. Lanches como pastéis e sanduíches? No Ribas tem. Marmitex? No Ribas tem. Ribas, onde você come bem e não sai falando mal. Faça seu pedido delivery pelo nosso WhatsApp 999104714. Ribas, a sua casa, fora de casa, na BR-116, em anexo ao posto no L. Você está ouvindo Rádio O Repórter, 24 horas no ar, em casa, no trabalho ou em qualquer lugar. Rádio Web O Repórter, a rádio da sua cidade. Promoção sem sair de casa J Carneiro Móveis. Pagamento em 24 vezes no carnê. E também aceitamos todos os cartões de crédito. Sofá Bela retrátil por apenas R$ 1.399 à vista. Cozinha modulada Matrix 4 peças, várias cores por apenas R$ 669 à vista. Roupeiros solares com espelho e 3 portas por apenas R$ 599 à vista. Entre em contato com nossos vendedores através do WhatsApp 41 98522 6158 e faça sua compra sem sair de casa. Visite-nos em nossas lojas Curitiba e Fazenda Rio Grande. Supermercado Pereira, com as melhores ofertas em todos os itens. No açougue, carnes de qualidade e preços especiais. Na feirinha, produtos frescos diretos do produtor. Anexo ao mercado, loja com vários produtos e presentes. Economia de verdade é no Pereira. Supermercado Pereira, onde a sua economia é verdadeira. Loja em Areia Branca dos Assis com amplo estacionamento. Compre pelo nosso WhatsApp 41 98495 7745. Supermercado Pereira. Aqui você economiza de verdade. Estamos apresentando Café com o Bala. Muito bem, já estamos de volta, são 8 horas e 27 minutos. Vou abraçar aqui o meu amigo, se Deus quiser, futuro vereador da Fazenda Rio Grande, porque vai ser, com certeza, um dos melhores vereadores da história da nossa cidade, que é o doutor Renan Wozniak, né? Gente boa demais. O Eduardo Cortez, esse é nosso parceiraço. Vou chamar ele para tomar um café comigo aqui, porque está em todas as nossas lives. A Cristiane Moreira, né, também. Odete Alves, muito obrigado aí pelo carinho. O Luiz da Ambulância, ele manda um recado para a gente aí. Hoje o nosso amanheceu mais triste. Quero deixar registrado o falecimento do nosso amigo Carlos Reis, a gente lá da Faz Trans, né? Fica aqui nossas condolências também e dizer para você o seguinte, meu amigo, quando chegar a nossa hora, nós temos que ir mesmo. Por isso que é muito bom tudo aquilo que a gente poder fazer de bem agora para o próximo, não dá para deixar para depois não, viu? Toda a família do Reis aí, receba o nosso conforto aqui. Eu sei que nada, nenhuma palavra que fale aí, vai trazer de volta, né, o Carlos Reis, mas fica aqui o nosso respeito, nossas condolências. Elias Reis, bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa live. Bozinha, por gentileza, esses apoios que você tem, né, eu sei que é muito importante, né, ter apoio aí de deputados, porque a prefeitura com a sua equipe faz os projetos, mas tem que ter aquela ponte que é os deputados e você tem pessoas muito influentes. Se eu pegar aqui o deputado Alexandre Cury, na minha opinião, é um dos deputados mais bem preparados e mais articulados que tem no Paraná, o Alexandre Cury. O deputado Toninho, ele é líder da bancada paranaense lá em Brasília, né? Tem aí o deputado Anibele Neto, né, que é um baita de um deputado. E outros apoios aí, né, que consequentemente aí pode ajudar você muito na sua gestão, se Deus assim permitir que você seja prefeito. Até que ponto você acha esses apoios importantes, Bozinha? É muito importante. Quero mandar um abraço e falar que nós temos, como pré-campanha, né, nós temos 3 partidos que vão ser coligados na majoritária, que é o PSL, o PMDB, que é o MDB hoje, né, e o PROS. Também o vice, que é do PSB. Então, os deputados que nos acompanham, Alexandre Cury,
o Anibele, o Toninho Vante e o Francisquini, com certeza, a administração, pela experiência que eu tive quando estive prefeito, nós precisamos desse apoio, principalmente junto ao governo do Estado, que precisamos dessa parceria, municípios igual Campo Magro, né, que nós temos município ainda que o porte é pequeno para médio, mas governo federal, as emendas que tem, principalmente emendas de bancada. Quando eu falei aqui do PAC, foi graças, né, ao Ministério, na época das cidades, que nós conseguimos através dos deputados. Na época era o Iris Simões, que era o deputado que nos representava. E então a importância que tem de você ter essa parceria com os deputados é fundamental. Ali a gente faz a diferença. Por exemplo, muito recurso, você tendo projeto, tem muito recurso no governo federal, principalmente, é fundo perdido. No Ministério do Meio Ambiente, construímos o Polo do Artesanato, né, que seria um local para os artesãos lá expor os seus produtos e fazer feiras. Nós conseguimos a Casa do Agricultor, tudo com recurso federal, que é a contrapartida mínima quando tem. O PAC Habitação, que é um dos maiores investimentos, a Unidade de Saúde 24 horas que eu falei, tudo emenda do governo federal. Temos a maior escola que foi construída no município, no interior, através do governo do Estado, daí também com a parceria com os deputados. Então é muito importante, a parceria com eles é fundamental, porque como nós vivemos na democracia, isso que é pregado, isso que faz a diferença para evoluir, né, as pessoas terem uma melhor qualidade de vida. Então, o nosso respeito e o nosso muito obrigado ao apoio, né, que eles, independente do estar prefeito ou não, mas que eles têm sempre dado para o município de Campo Magro. E com isso também, PSL, vem o Francisquini e outros deputados, né, que vai fazer a diferença, né? Com certeza. Tem o Luciano Dutti também, que meu vice é do PSB. Então, é uma parceria que, né, nós, como é democrático, eu falei, os partidos de apoio, né, tem a democracia cristã também, que vem como apoio. Então, nós precisamos disso. E quem vai ser beneficiado lá no final são os moradores de Campo Magro. E para Campo Magro, você tem articulação, assim, conversando muito com os moradores, apesar desse momento aqui, assim, e o pessoal tratando você com muito carinho. Isso te anima mais, vozinha, para você lutar e fazer o melhor para a sua cidade? Sabe que é isso que anima. Cada dia que a gente consegue, né, hoje muito restrito, né, visitas, tudo, e nós respeitando-se, mas as pessoas que você encontra, né, você até através de redes sociais, ou mesmo a visita com muito cuidado, usando máscara e poucas pessoas, quando a gente consegue fazer, isso não tem o que pague, né? A gratidão e as pessoas o respeito. Cada dia que eu saio na rua, eu me animo mais, porque ser gestor público não é fácil também. Você tem uma responsabilidade muito grande. Eu falo sempre que eu peço sabedoria todos os dias para Deus, nessa pré-campanha, e também depois se eleito for, né, lá quando for oficializada uma candidatura, também porque é difícil administrar o município, você cuida de pessoas, você cuida de vidas. Eu falo que o eleitor é responsável para decidir a vida do município, né? Os candidatos, né, se apresentam, mas depois que são eleitos, são responsáveis para quem votou neles, para quem não votou, para aquele que não tem condição de votar, por exemplo, uma pessoa adoecida, uma pessoa de idade, com mais idade, as crianças. Então nós temos que ter todo esse cuidado. E eu tenho, a cada dia que consigo e saio na rua em Campo Magro, fico mais animado, porque as pessoas às vezes vêm e agradecem, coisa que você nem lembra, que é uma obrigação do gestor público fazer, mas que as pessoas marcam para, né, que você conseguiu uma cirurgia. Não foi você, foi a estrutura, o município, a União, o SUS, mas você conseguiu encaminhar aquela pessoa, por exemplo. E muitas coisas, né? O PAC Habitação, né? Tudo que você consegue fazer no social, na saúde, na segurança, por que não? Isso marca, né? Marca porque a cidade é feita de pessoas e seres humanos. Então eu estou muito animado, né, porque difícil a eleição, sempre foram difíceis as eleições, mas levar uma proposta simples. E o que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo as pessoas nesse momento. Eu não estou chegando com um pré-plano de governo, vai ser isso, aquilo. Claro que nós temos já um esboço que não sai muito da realidade, que é saúde, educação, infraestrutura, segurança, é desenvolvimento, é atração de emprego e renda, de geração, mas ouvindo as pessoas. Qual que é a prioridade? E um bairro lá em Campo Magro, às vezes, não tem a mesma prioridade do outro. O interior não é a mesma coisa da sede, não é a mesma coisa do Jardim Boa Vista. Então, nós temos que ouvir as pessoas e tentar
dentro do possível, sem enganar ninguém. Sempre fiz campanha com o pé muito no chão, e a minha pré-campanha, já estou pregando isso, porque você tem que ir de encontro à necessidade maior das pessoas. É essa que é a nossa proposta na pré-campanha, e que estamos fazendo, ouvindo as pessoas, para elaborar um plano de governo que seja decente, que não seja para enganar ninguém, que se for para mentir, fala, eu não sou, é melhor então não se meter, né? Porque você, na política, você tem que se falar, veja a possibilidade de conseguir realizar. Bozinha, eu observo que hoje a questão de vereadores. Vereadores eu acho muito importante para ajudar o prefeito, né? Principalmente, às vezes o prefeito se empolga, quer fazer alguns projetos, ele tem que fiscalizar relacionamento com o prefeito. Eu até vou citar um exemplo aqui de Mandirituba. Nesse momento, o prefeito Luiz Antônio conseguiu 3 empresas, pretende levar para o Parque Municipal de Eventos lá de Mandirituba. Mandou um projeto para a Câmara, e os vereadores ele mandou em regime de urgência. Os vereadores falaram, não, calma lá, vamos analisar isso aqui tudo certinho, porque nós precisamos saber se estamos fazendo a coisa certa ou errada. O prefeito, ele precisa ter uma boa articulação com os vereadores, respeita os vereadores, e você no teu tempo teve esse respeito, né? Como que está hoje o apoio dos vereadores para a sua candidatura? Então, dos atuais 11 vereadores que estão em Campo Magro, 5 estão comigo. E um deles vai ser o nosso pré-candidato hoje a vice-prefeito. E como eu estive vereador 8 anos e 4 deles presidente da Câmara, eu sei muito bem como que funciona o legislativo, e também como estive prefeito, eu sei como que funciona o executivo. E eu tenho facilidade particular junto a eles, porque vivi os dois lados, né? Deus me deu essa missão e essa oportunidade, então eu posso falar que conheço os dois lados, e também conheço o lado de ser servidor público, que é a minha carreira. Então nós temos essa facilidade, e hoje nós temos 51 pré-candidatos. Além desses 5 que já são vereadores atuais, nós temos 51 pré-candidatos, né? São 3 partidos com 17 candidatos, respeitando o número, né, de gêneros, né, que são mulheres ou homens. Então, tenho certeza, hoje na pré-campanha me dou muito bem com eles, também ouço muito eles, e falo também, isso pode, isso aqui, vamos tentar, isso aqui é quase impossível. Então, vamos levar uma proposta que seja correta para os nossos munícipes. E é importante, né, você estar dos 3 lados da moeda, né? É como servidor público que você sabe da coisa técnica, tem que ser técnico. E como prefeito, né, que os vereadores estão batendo na sua porta, e como vereador você sabe que é o para-choque da sociedade, né? Todo mundo chega ali no vereador para pedir as coisas, mas às vezes pede coisas que não tem como ser feito. Aí junta tudo isso, pode fazer uma ótima gestão, não, Bozinha? Com certeza. Eu aprendi, e assim que funciona, que se você tiver uma prefeitura preocupada com a saúde, com o social, com todas as áreas, você vai aliviar os vereadores. Você não vai precisar ficar atendendo o vereador todo dia, porque a própria estrutura da prefeitura vai atender, por exemplo, na Secretaria de Ação Social, das pessoas que necessitam, na Secretaria de Saúde, nas unidades de saúde, atendendo as pessoas com a necessidade. E com parcerias e convênio, igual eu falei, tentar novamente, né, uma das pré-propostas de ter esse convênio com os médicos, que é muito importante. Hoje você vê que a saúde é prioridade, não só em Campo Magro, como em todos os lugares, principalmente nesse momento tão diferente, né, do mundo, que o mundo atravessa, com esse Covid-19. E não só isso, né, porque além disso as outras doenças continuam. Eu estava conversando com alguns médicos lá do município, que parece-me que hoje só o problema é Covid, e não é, o problema continua cardíacos, de problemas de doenças, né, que são graves, como câncer, e tudo isso anda, problemas de ortopedia, filas enormes hoje. Então nós temos que readequar a realidade, investir bastante em saúde, porque é a qualidade de vida para as pessoas, porque é a prioridade. Se você não tiver saúde, você não tem nada. Então a minha bandeira principal já está sendo na pré-campanha, é voltada à saúde e ação social. Perfeito. Deixa eu ir até o Santa Terezinha aqui em Fazenda Rio Grande, é isso? O nosso jornalista responsável, ele que escreve aí todo o Jornal Repórter, e hoje é dia do Jornal Repórter. Cadê o nosso jornal, produção, de hoje?
Ah, tá bom então. Luiz Augusto, por gentileza, meu amigo, nos atualize aí sobre as últimas informações. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia ao nosso entrevistado, Bozinha, trazendo as informações ali de Campo Magro, já circulando mais uma edição do jornal O Repórter. Já ganhou as ruas das cidades da nossa região sul aqui, trazendo muitas informações. Na capa, Pedro, PM em serviço salva bebê engasgado por leite. Esta situação aconteceu antes de ontem, por volta das 22 horas, um pouquinho antes. Os pais que moram ali no bairro Nações, a mãe amamentava o menininho de 1 mês de idade, apenas 1 mesinho de idade, e a criança se engasgou e no desespero eles vão para o hospital. Só que no caminho eles tiveram lembraram que, puxa vida, com essa pandemia aí, ir na UPA lá já viu, né? E decidiram ir na Polícia Militar, porque eles têm conhecimento que os militares são treinados, né? Para este tipo de atendimento, de salvamento. E ali foi atendido pelo soldado Fanini, que é o rádio operador, fez aquelas massagens, né, que são determinadas em treinamento do curso da PM. A criança, depois, na terceira tentativa, voltou a chorar e, em seguida, foi levada por uma viatura até o UPA para ver o comprometimento das vias aéreas, né? Outro destaque do jornal é fazendeiro que sofreu acidente vê luz ao fim do túnel. É um rapaz que sofreu um acidente, ele trabalhava numa construção, na pintura de uma casa, alguns anos atrás, e agora a saúde dele ficou bastante complicada, e a mãe procurou ajuda, e essa ajuda veio, e ele passou pela UPA, e tem que fazer uma série de exames aí para ver como é que está a situação dele, inclusive a família fazendo uma vaquinha. Até antes de ontem, esse valor chegava a próximo de 17 mil. Deve ter subido um pouco mais. Tem aqui também as informações do ciclone que atingiu toda a região, né? Na última terça-feira, finalzinho da tarde, um temporal, seguido de ventos fortes e na ordem de 100 km horário, trazendo muita destruição. Inclusive, algumas prefeituras da região tiveram que suspender o atendimento em função de que ficaram sem energia, sem internet. Enfim, o jornal trazendo detalhes desta situação em toda a região na qual nós circulamos. Todos os municípios onde circulamos, o vendaval fez um tipo de estrago, inclusive aqui em Fazenda Rio Grande, ali na região do Iguaçu, Santa Terezinha, que tem uma parte alta ali, muitos destelhamentos, e a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros com cerca de aproximadamente 100 chamadas. Inclusive tem regiões aí de Curitiba, algumas cidades aqui da região que ainda estão sem luz, sem energia. Quase 3 dias depois, e a energia não voltou. Na página 2 nós temos a coluna Língua de Trapo, com aquelas notas picantes da política, né? Analisando algumas situações que acontecem aqui em nossa região. Na página 3, a matéria com o doutor Renan, ele que deu uma entrevista aí no Café com Bala, ele que se apresenta como candidato, pré-candidato, melhor dizendo, ao Legislativo de Fazenda Rio Grande. É uma pessoa que tem um currículo invejável, inclusive passando lá por Portugal, fazendo pós-graduação, enfim, experiência. Tem um currículo invejável e conhece muito da área que ele atua, né? Então é um candidato que se apresenta para a eleição de 15 de novembro. Agora, né? Ontem foi batido o martelo, os deputados aprovaram a data de 15 de novembro. E daí vem uma série de assuntos, né, Pedro? De Mandirituba que recebeu a medalha de ouro pela atuação através do SEBRAE, né, prestando atendimento aos microempreendedores, empreendedores, enfim, Mandirituba sendo destaque.
Temos também a matéria que ontem foi entregue ao Castramóvel de Fazenda Rio Grande. Enfim, o projeto saiu. Eu lembro desse projeto, se não me engano, lá atrás, o Homem de Chapéu, ele apresentou um projeto nesse sentido, e veio vindo, e ontem foi entregue o Castramóvel, só que vai funcionar daqui mais ou menos uns 14, 15 dias. E o destaque também é de Agudos do Sul, duas situações ali. Um empresário do setor de borracharia, ele que venceu uma licitação lá em 2018 e não vinha recebendo serviço da prefeitura, estava enviando serviço de reparos de pneus e de rodas para outras borracharias, até que o Pablo, que é o vencedor da licitação, Douglas Pablo, ele reclamou, falou um monte de coisa, daí o Diego, que é o secretário de obras, dia desses esteve no Legislativo, atacando o empresário. O empresário foi na última segunda-feira na sessão, se defendeu, atacou o Diego, enfim, é uma briga aí caseira que vai parar, já está no Ministério Público. O Pablo quer que o Diego prove aquilo que falou. E temos também a presença da secretária de Educação, que esteve num evento lá em Mandirituba, na terça-feira, no isolamento de um parente, uma pessoa da família que estava com o Covid, e ela foi recomendada a ficar no isolamento por 14 dias. Antes do isolamento, ela saiu de casa e foi organizar a festividade de inauguração, que aconteceria no dia seguinte, e acabou recebendo muitas críticas. Em princípio, a primeira informação é de que ela estaria com o Covid, mas eu liguei para ela, falei com ela através de mensagem pelo WhatsApp, e ela negou. Enfim, estas algumas ações, algumas matérias implementadas na edição que já está pelas ruas de Fazenda Rio Grande e cidades da região, meu caro Pedro Bala. Daqui a pouquinho eu posso voltar, Pedro, para falar sobre o decreto municipal e estadual que foi implementado na última terça-feira com o decretamento de fechamento dos comércios de ruas, enfim, uma série de medidas aí que está causando alguma polêmica, e eu posso voltar na sequência com estas informações. Só corrigindo, Pedro, eu estou no bairro Pinheirinho hoje trazendo as informações. Bem do ladinho aí da escola La Salle, né? O qual o meu irmão estudou, e eu jogava muita bola num campinho que tinha aí no La Salle, aí, meu Deus do céu, que saudade. Muito obrigado. Então, daqui a pouquinho, Luiz Augusto volta aí com mais informações pra gente aqui. Deixa eu perguntar aqui pro Bozinha que teve uma manifestação, moradores na frente da prefeitura ontem lutando por moradias. Qual que é o seu pensamento sobre isso, Bozinha? Na verdade, aquela área, por sinal, é bem próximo à minha casa. Se instalaram ali uma área, é uma fazenda Solidariedade, que é da Prefeitura de Curitiba, dentro do nosso município de Campo Magro. Então, ali já funcionou a antiga FREI, que era um centro de recuperação de alcoólatras, de pessoas com essas necessidades, e daí se encontrou assim, abandonada. Por último, quem estava tomando conta lá era o SEJU, Secretaria de Justiça do Estado do Paraná, que a Prefeitura de Curitiba, então, tinha cedido, feito um comodato com eles. E o que acontece é que há alguns dias já, cerca de quase um mês, foi tomada por esse movimento por moradias, e esses dias, foi, através do governo do Estado, saiu um pedido de reintegração de posse, porque a área ali, como falamos, é dentro do município de Campo Magro, são 42 alqueires, mas é de Curitiba, a responsabilidade é da FAS, da Fundação de Ação Social da Prefeitura de Curitiba. E ontem, então, à tarde, teve esse movimento, que alguns moradores se dirigiram à frente da Prefeitura, reivindicando, na minha opinião, foi porque devem ter recebido, do oficial de justiça essa ordem judicial de
de reintegração de pós. E o que eu penso sobre isso, que, por exemplo, o Campo Magro não tem estrutura, né, para atender todas essas pessoas que estão ali reivindicando moradias, apesar da área estar lá vulnerável, mas é do Estado e da Prefeitura de Curitiba. Mas é muito triste, né? Você vê ali naquele meio, são crianças, senhoras, tem muito haitiano ali, é um movimento que nós não sabemos da origem, como que chegou ali, mas é uma confusão, né? O município não consegue moradia nem para os seus próprios munícipes, né? Que tem muitas pessoas que estão na fila de espera, né? De algumas áreas ainda que tem de risco no município. Então, de um lado, a justiça está resolvendo, né? Através do governo do Estado, mas isso é ruim, né? Para Campo Magro e para as próprias pessoas que estão ali tentando a sua, né, qualidade de vida, que não sei, tem uma parte que são, parece-me, de Curitiba, que foram para lá, outra parte até pessoas de outros municípios, mas fica por conta, né, da justiça, já que tem esse pedido de reintegração, e nós, como, né, cidadão comum, hoje não tem muito o que apitar, né, nós ficamos também só observando. Perfeito. O Chico Neto fala ali, meu amigo Bozinha, bom dia, né? Chico Neto aí, um grande companheiro. César Augusto, bom dia. Rosana Santos, bom dia. Pastor André Ronaldo de Alquino. Eu vou mostrar ali um pedacinho, nós falamos da manifestação. A produção rapidamente ali já foi atrás. Ele vai colocar um pedacinho do vídeo, né, dessa manifestação que aconteceu ontem em frente à Prefeitura de Campo Magro. O povo sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo de lutar. É pra criar, é pra criar. Poder popular. É pra criar, é pra criar. Poder popular. A situação não tem que ter pulso, tem que estar ao lado. O prefeito, ele não administra para ele nem para os seus amigos, né? Ele administra para o povo que precisa no Bozinha. Com certeza. E alguns dias atrás, que a gente acompanhou, né, pelas matérias, que havia tido uma liminar, que eles ficariam ali mais algum tempo, desde que não descumprissem algumas ordens, né, com o meio ambiente, com construção de moradias. E então é uma verdadeira confusão ali, né, bem na sede do município, bem próximo à prefeitura do município, ali na frente onde eles estavam manifestando é a prefeitura, né, que faz frente também para a PR-090, que é a estrada Agumerindo Bosa, rodovia do Cerne, né? Ali passou todo o ciclo do café nessa rodovia, mas é uma situação bem atípica, né, do município, nunca tinha acontecido isso antes, e é uma pena, né? Eu falo porque uma pena para aquele que está procurando a moradia, uma pena para o nosso município, que as pessoas também, o comércio, há um tipo de tensão, né, dos moradores, e apesar que está tudo muito pacífico, então a gente espera que se resolva da melhor maneira possível, né, de uma forma, né, ordeira, tudo. Então isso está na mão da Justiça, né, e na mão do Estado do Paraná, que, portanto, que foi ele que entrou com esse pedido de reintegração. Perfeito. Ô, Bozinha, eu, como veículo de comunicação, eu observo que a Prefeitura tem que dar transparência aos seus atos, né? Publicidade legal, um portal bem claro, com bastante clareza. Hoje a internet está aí, tem que ser um portal fácil. Mas nós observamos que a Prefeitura de Campo Magro, ela gasta muito mais do que Fazenda Rio Grande em publicidades. Eu estava vendo um contrato aqui de R$600 mil em publicidade. Esse dinheiro, com todo respeito, né, tem que ser feito transparência, tudo certinho. Mas não acha que é um dinheiro que está sendo mal gasto? E, de repente, até estamos vendo moradias aqui, questão de saúde. Não poderia ser melhor empregado essa verba, Bozinha? Com certeza, eu acho um absurdo. 600 mil num ano gastando com publicidade um dinheiro público. Para mim isso é um absurdo, porque se você pôr na ponta do lápis, quantas pessoas estão na fila precisando de uma cirurgia, por exemplo? Quantas pessoas hoje estão desempregadas que não têm nem o comer, ou estão graças a até um auxílio àqueles que conseguem do governo federal? Então, se fizer as contas, quantas unidades de saúde, ou quantas consultas médicas, quantos convênios poderia ter feito para resolver problemas de saúde graves, que tem pessoas em fila de espera, ou ampliar unidades de saúde, ou mesmo conseguir até, através da ação social, quanta
favorecer essas pessoas que às vezes estão até passando fome no momento tão crítico que estamos atravessando, não só em Campo Magro, como no Brasil todo e no mundo. Então, um absurdo, né? E é um dinheiro público. Esse dinheiro é público, é dinheiro que veio dos impostos, é dinheiro que vem da contribuição dos próprios munícipes. Então, na minha opinião, nunca aconteceu isso que eu lembre na história de Campo Magro, fazer publicidade com dinheiro público, mas também vai responder por isso, né, com certeza. E nesse momento, né, eu até falo, né, tem que dar publicidade aos seus atos. Mas nesse momento tem unidades, se não me engano, são 3 unidades de saúde de Campo Magro que está fechada. Não poderia ser investido esse dinheiro nessas unidades de saúde e dar uma atenção, principalmente nesse momento grave, para a população de Campo Magro? Com certeza. Hoje estão fechadas a unidade de saúde da Terra Boa, do Tigre e da Conceição dos Correias. E também está capengando o do Boa Vista 1, que ia ser um centro de especialidades médicas, mas pelo que as pessoas ali do Jardim Boa Vista nos falam, está muito mal o atendimento. Então, com certeza, imagine hoje se falar em 600 mil reais, que poderiam ser, com certeza, utilizados em pró dos munícipes de Campo Magro, e não em pró de fazer até a politicagem. Claro que você tem que divulgar os atos, ter transparência, mas existem até hoje parcerias com o SERPRO, com as agências que são do governo do estado, que isso seria custo zero, você só poderia ter a parte de manutenção. E outra coisa que nós observamos, a Fazenda Rio Grande ela tem 20 secretarias, não é ocupada a todos. Campo Magro tem 20 secretarias, de repente dinheiro que é usado em cargo comissionado não poderia ser valorizado ou concursado, que no teu caso é uma pessoa concursada, que aquela pessoa que estudou e de repente loteia esses cargos para os apadrinhados, Bozinha. Em relação a isso, não é muita gente como comissionado em Campo Magro? Com certeza. Além das secretarias, foi criada uma tal de coordenadorias que tem status de secretarias. Então, também na história que eu lembro, nosso município, que com 24 anos, nunca houve isso. São muitas secretarias, com todo respeito aos profissionais que trabalham lá, mas com muito respeito aos concursados que, seja quem for a administração, o prefeito, eles continuam. Tem que se pensar em readequar o cargo de planos de salários, capacitar os servidores, investir nessa área. É muito cargo comissionado, um absurdo. Inclusive, se você abrir o site do Tribunal de Contas, e não é por causa da pandemia, já acontecia do ano passado, está em torno de 54%, 53% o gasto com funcionário público, com servidor público. E a maioria deles que levou esse gasto são os comissionados, são todas essas secretarias. Inclusive está ocorrendo improbidade administrativa. É só abrir o site do Tribunal de Contas, entrar lá em despesas sociais, que você vai ver, acompanhar o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, você vai ver o tanto que tem comprometido, mais da metade do orçamento comprometido com folha de pagamento. E aí é um contraste, porque você observa lá quem precisa na saúde fechado, e cargos comissionados aí para os amigos apadrinhados, toda a festa. Como que você poderia fazer uma avaliação dentro na habitação, na saúde, na educação? Como que se encontra o município nesse momento, Bozinha? E também questão de segurança? Então, a questão de segurança, inclusive está circulando um jornal lá, que também faz parte dessa publicidade, que diz que tem algumas motos, e nem existe a Guarda Municipal lá, tem a Secretaria de Segurança Pública, mas não tem a Guarda Municipal. Então, a segurança está dependendo exclusivamente, além do secretário de Segurança Pública que existe lá, o CONSEG, e também que, se não me engano, um veículo da Polícia Militar que dá suporte lá para nós, tem uma delegacia da Polícia Civil, que é bem reduzida também. Então, fica mais na propaganda do que a habitação. O que nós conseguimos, que foi, que eu te falei, desde o primeiro PAC Habitação, veio em fase, teve o PAC 1, 2 e 3, o último foi Águas Claras, ali no Jardim Viviane, que também é desde aquela primeira ação nossa, que quando falo que começou o PAC Habitação no nosso governo, lá em 2005, 2006, 2007, hoje tem ainda os reflexos, e claro que tem que ampliar, os gestores têm que, cada um fazer a parte deles. Então, a última que foi na gestão passada,
e moradias parou por aí mesmo. Tem muitas áreas que são irregulares dentro do nosso município, tem muitas pessoas que sofrem por falta de energia e de água. Por exemplo, eu fico pensando, a infraestrutura. Muitas áreas ali são subdivididas, que era uma área em comum, que tem muita gente que tem posse, então o município de Campo Magro, assim, muitas pessoas também que são regularizados, que pagam em seus IPTUs, e só que o direito, né, à vida, à água, à energia, tem pessoas que não têm a culpa de estar numa área, talvez, culpado é mais aquele que parcelou e vendeu do que aquele que está morando, que fugiu do aluguel. Então, essa é uma dificuldade, precisamos de regularizações, né, fundiárias no nosso município. E na saúde, que nós falamos, infelizmente, em vez de avançar, está regredindo, na minha opinião. E eu tenho falado com alguns médicos, algumas pessoas profissionais da área de saúde, não só médicos, agentes de saúde, está muito a desejar, e inclusive não só com os profissionais, como os munícipes. Né? A gente tem uma demanda muito grande na fila de espera, né, de todas as áreas de saúde. E quem mais precisa é aquela população, né? Acho que às vezes as coisas na saúde basta boa vontade, né? Tá perto aí de Campo Largo, tudo, né? Mozinha, foi, se não me engano, antes de ontem o Congresso aprovou a prorrogação das eleições. O que você achou disso aí? A gente observa que o país está aumentando, né, a questão do Covid-19 e é um momento delicado e foi aprovado lá. Acha que vai prejudicar as pessoas, os candidatos que já estão na estrada há muito tempo, ou acertou o Congresso? Olha, pelo momento que atravessamos, né, que é atípico com essa pandemia, na minha opinião, foi acertado, porque é o momento mais crítico que estamos vivendo agora, né, que nós temos informação das áreas técnicas de saúde, e então seria assim muito risco, e, na minha opinião, teria poucas pessoas que participariam do pleito eleitoral com medo mesmo de se expor, de enfrentar filas e tudo. Na minha opinião, né, quando o Senado aprovou, depois a Câmara Federal também, havia, pelo que nós lemos, uma pressão muito grande dos prefeitos, que não queriam que fosse, dos prefeitos atuais, que não fosse, a nível de todo o Brasil, que não fosse alterada a eleição, porque eles têm mais um mês para manter funcionários, porque você sabe, né, tudo que nós falamos de cargos comissionados e tudo até agora, o prefeito que ganha ou que perde a eleição, ele exonera quase todos no dia seguinte à eleição. Então, isso ele vai ter que deixar lá para o final, por exemplo, ganha ou perca a eleição, quem está, né, nos prefeitos dos mandatos. Mas, na minha opinião, nós que somos pré-candidatos e estamos fora da máquina administrativa, vai ter mais um mês para tentar, muito pouco a gente consegue fazer com essa pandemia, mas através das redes sociais e através do conversa com quem... Então, na minha opinião, foi acertada essa decisão do Congresso Nacional. Perfeito. Dr. Douglas Bittencourt Lopes da Silva, o filho do Dr. Pipoca, Dr. Ayrton, lá de São Sebastião do Amoreira, bom dia. E também, mais uma vez, bom dia, Márcio Camargo, me atualiza aí sobre os números que a gente não gosta, mas é necessário. Instituto Médico Legal, Márcio. Verdade, Pedro Bala, o Instituto Médico Legal, nessas últimas horas, ontem e hoje, 7 corpos recolhidos, né? Ontem recolhido o corpo de José Aparecido de Souza, vítima de acidente de trânsito, veio lá do hospital e maternidade em São José dos Pinhais. Também recolhido ontem, vítima de acidente de trânsito, o corpo de Manuel Pedro de Meira, veio lá do Hospital do Trabalhador, onde estava internado. 14h35, recolhido o corpo de Diego Vargas, o rapaz que estava trabalhando, né, lá no barracão em São José dos Pinhais, e infelizmente acabou despencando para a morte, né? Ontem, 22h30, recolhidos os 2 corpos lá do acidente em Campo Mundo, na PR-090, Estrada dos Ternos, de frente ao número 1580. Os 2 corpos ainda têm identificação. Inclusive, foram 2 últimos corpos recolhidos do dia de ontem, né? Ainda não identificados e também, claro, não foram ainda liberados. Na madrugada de hoje, às 1h18, recolhido o corpo de um homem, permanece na dependência de exames complementares, veio da residência, não consta aonde, e às 2h30 da manhã também, outro homem, né, recolhido o corpo na residência, também não diz qual bairro, consta apenas que foi vítima de ferimento por arma de fogo. Portanto,
4 vítimas do trânsito, uma vítima de acidente de trabalho, uma vítima de ferimento por arma de fogo e um caso que permanece na dependência de exames complementares, o balanço do Instituto Médico Legal em Curitiba e na região metropolitana. Pedro Bala. Ok, Márcio. Ok, muito obrigado aí. Márcio, daqui a pouquinho, por gentileza, peça lá para o menino lá, deixar o Jornal O Repórter em todos os pontos aí de Pinhais e de Piraquara, porque nós precisamos deixar o nosso povo bem informado, viu, Márcio? Verdade, Pedro Bala. Aliás, já está começando a distribuição do Jornal O Repórter desta sexta-feira. Aliás, o Jornal O Repórter que toda semana muito bem informa. E, aliás, quando demora para chegar, o povo reclama, viu, Pedro Bala? É complicado. Então não dá para demorar para chegar, tem que entregar na hora, o quanto mais rápido, melhor, com certeza. Mas já está na rua, viu, Pedro? Beleza, muito obrigado. E o seguinte, tinha uma pesquisa aí que eu vi recentemente, né? Fiquei feliz porque até estamos em 11%, né? Cada vez mais sofrido aí a questão do jornal impresso, cada vez mais caro, cada vez mais difícil. Mas saiu uma pesquisa aí que 11% da população vai se informar, principalmente sobre os políticos, os candidatos aí, no jornal impresso, né? A grande rede esmagadora, com certeza, é a internet, onde que nós estamos aqui, mas o jornal impresso ainda cumprindo o seu bom e velho papel. Paulo Peixinho, é isso? Bom dia, Pedro, bom dia ao Bozinha, um forte abraço. Paulo Pecim, né? Amigo aí na luta. Eu vou pedir para a produção aqui dar uma conversadinha com meu amigo Fernando Teixeira de Mandirituba, porque o que eu recebi, até gostaria, eu vou passar um áudio aqui, o que moradores de Mandirituba lá receberam de reclamação em relação à falta de energia em Mandirituba. Ô, Fernando, você que está na frente de tudo aí, né? Frente do povão aí. Como é que está a situação da luz em Mandirituba? Foi afetado o Campo Magro, Bozinha, com a questão da energia? Foi afetado, mas muito pouco. Assim, também teve algumas casas que foram destelhadas, teve algumas casas que foram até bem afetadas, mas assim, foi uma passada de leve. Inclusive lá, eu vi que o Boa Vista 1 e uma parte do Novos Horizonte que estava sem energia. Na sede do município, os outros bairros, não faltou energia. Então afetou mais ali o lado de Santa Felicidade, na nossa divisa ali. Deus protegendo o morador de Campo Magro, né? Também. Se bem que a gente observa, né, que quando vem, aqui mesmo na minha casa, a parte de cima ela acabou alagando, quando é para acontecer, meu Deus do céu. Aí o gestor público tem que estar muito bem preparado com a sua equipe, fazer a economia do dinheiro, que dinheiro não é do prefeito, né? Eu sou contra essa questão quando fala assim, vamos fazer um asfalto em tal lugar. Não vamos fazer porque vamos economizar. Eu acho que o dinheiro tem que voltar para a população. Mas não como foi feito em Campo Magro, que inclusive eu não fui nem ressarcido dos meus ingressos lá para um show que teria lá, né? Eu fiquei sabendo de show, Campo Magro, Festa da Cebola, e foi uma coisa muito absurda, né? O que aconteceu naquela festa lá, Bozinha? Qual que é a sua opinião? Teria que sair a festa? Não teria que sair a festa? Qual que é a sua opinião? Então, mais uma vez, uma notícia negativa do município de Campo Magro, que foi notícia nacional, inclusive. Show que seria com José de Camargo e Luciano. Festa da Cebola, que pela primeira vez da história de Campo Magro, eu que me conheço, ia ser realizada. Mas teve problema lá, que, se não me engano, com licitação, envolvimentos que não eram certos, e uma ordem judicial cancelou. Eu não sabia que você também... eu também faria parte né, eu queria ter ido ver aquele show com o Zé de Camargo e Luciano, minha esposa. Nós estávamos todos prontos naquele sábado e veio uma ordem judicial e cancelou tudo. Foi notícia nacional, uma vergonha para o município, né, de Campo Magro. Porque, claro que eu sou a favor, né, de você divulgar o município, uma coisa que foi para divulgar uma notícia positiva, acabou sendo bem ao contrário, foi negativo. Então, infelizmente, essas coisas acontecem por falta de gestão, né, porque, como nós falamos, é o dinheiro público sendo investido. Então, que pena que acontece, né, esses problemas. Isso é falta de gestão, né, Bozinha? Claro, é falta de gestão, porque quando faz a coisa errada, por exemplo, dá um exemplo aqui de Mandirituba. Mandirituba, os 3 anos aconteceu festa, tudo certinho, tudo como manda a lei.
o município não teve aquele gasto exorbitante, né? Quando tem planejamento, quando tem gestão, as coisas dá para ser feito para a população. E muitas pessoas saíram no prejuízo ali, né, que estavam investindo com barracas, enfim, isso foi muito negativo. E é só você seguir a lei de licitações, né, quando você quer fazer qualquer evento, segue a 866 de 93, que rege ali, não queira fazer errado, porque vai acontecer isso. Então, a minha indignação, né, com isso, porque, mais uma vez, o nosso município, de pessoas ordeiras, de gente séria, tendo que ser uma imagem passada para os outros municípios, para todo o Brasil, né, que foi até notícia nacional, infelizmente, essa também, Festa da Cebola. Perfeito. Eu vou a Mandirituba, meu amigo Fernando Teixeira. Hã? Ah, ele está na Fazenda Rio Grande. Então tá, vamos à Fazenda Rio Grande então, com meu amigo vereador Fernando Teixeira, presidente da Câmara de Mandirituba. Ele fala no seu comentário aqui o seguinte, olha, bozinha, gente boa, bom administrador. É isso mesmo, Fernando? Bom dia. Bom dia, Pedro Bala. Bom dia ao nosso amigo, companheiro, ex-prefeito de Campo Magro, Bozinha. Sim, Pedro. Grande pessoa. Aí deixou marca lá em Campo Magro, quando lá prefeito foi. E eu tenho muitos amigos em Campo Magro e sempre falo muito bem do Bozinha. Bozinha que é nosso amigo também, nosso companheiro. Então é um prazer estar assistindo ele aí com você e vendo aí falar a respeito da nossa cidade lá de Campo Magro também, Pedro. Queria falar sobre o Mandirituba. Amigo, eu recebi aqui inúmeras ligações de pessoas falando sobre a questão da energia elétrica. Como é que está o nosso povo em Mandirituba nesse momento, Fernando? Complicado, viu, Pedro? Bastante complicado. Se fosse só a energia, Pedro, ainda tudo bem. Mas lá afetou a energia, afetou a falta de água, afetou também a falta de comunicação, que as linhas de telefone também foram bastante afetadas. Há regiões ali do Mandirituba, Pedro Bala, que o povo está sem energia, sem água e sem telefone. Porque devido aos fortes ventos de terça-feira, derrubou muita árvore em linhas de transmissão, então ficou as pessoas isoladas sem comunicação e sem energia. Sem energia e as bombas dos postes artesianos não tem como funcionar, então na mesma hora também não tem água. Então está bastante complicada a situação, equipes aí da Copel, a maioria das equipes da Copel são equipes terceirizadas, estão trabalhando, mas vai aí alguns dias ainda para voltar à normalidade, viu, Pedro? Ontem à noite até eu recebia ligações de algumas pessoas da zona rural, por exemplo, pessoas que mexem com cheiro verde, onde secam o seu cheiro verde, tem ali os fornos de secagem, que é tudo movido à luz, estão com a produção dentro do forno, esperando a luz voltar para poder secar. Se não secar, se não voltar a luz até hoje, eles vão perder toda a produção. Alguns até falando em alugar geradores. Tem pessoas, Pedro, que tem ali, por exemplo, na região do Campestrinho, produtor ali que ele faz mussarela de búfalo, de leite de búfalo. E ele tem um estoque todo armazenado nos freezers dele, que tem lá na propriedade dele. Ele falou que se a luz não voltasse até hoje, da parte da manhã, ele ia estar perdendo todo o produto que tem armazenado lá nos freezers e ia ter que jogar fora hoje, Pedro, porque devido à falta de energia. Então está um caos, viu, Pedro? Está bastante difícil, várias comunidades sem energia elétrica, tendo muita dificuldade para a população, viu, Pedro? Perfeito. Fernando, Deus ilumine aí a sua sexta-feira. Muito obrigado pela parceria de sempre. Se você morasse em Campo Magro e tivesse o dom aí de poder escolher um gestor, você escolheria o Bozinha, Fernando? Mas é lógico, né, Pedro? Conhecendo a história, conhecendo a administração que ele fez quando foi prefeito, sem sombra de dúvida, a gente ia estar não só votando, mas pedindo voto e ajudando a reeleger o nosso amigo Bozinha, que é pré-candidato lá na cidade de Campo Magro. Mas viu, Pedro, aí você está bem acompanhado. É um rapaz que entende muito da administração, fez um belo trabalho lá quando foi prefeito, e está colocando aí novamente o nome dele como pré-candidato, e se Deus quiser, aí com certeza vai ter sucesso novamente lá na nossa grande Campo Magro, Pedro. Perfeito. Bozinha, quiser mandar um abraço, Fernando, fique à vontade aí.
Fernando, quero agradecer as palavras, um grande abraço para você e Deus ajude que vocês resolvam esse problema aí que aconteceu também, né? Que eu sei que não é fácil, já estive vereador, presidente da Câmara e a gente é o para-choque, né, da população. Então quero te deixar um grande abraço também a você, todos os seus, porque somos amigos, não é de hoje, conhecidos, né? E eu estava lembrando aqui, quando eu estava prefeito, eu vinha sempre aqui na Fazenda Rio Grande jogar futebol ali na chácara do Toninho, fazíamos uns quebras ali, você deve lembrar. Então, isso fica, né? O que fica na história é o nosso trabalho e as amizades. Boa sorte para você também, pessoa do bem, e estamos juntos. Obrigado, Bozinha, viu, Pedro? Só esqueci de frisar o bom centroavante que é também, viu, Pedro? O bom centroavante que é o Bozinha também, viu? Perfeito. Também grande abraço, Pedro. E só tinha que dizer que já estou com o jornal Repórter em mãos, peguei de manhã cedo, bem cedinho lá antes de sair de Mandirituba, já estive na zona rural hoje de manhã na região do Espigão, agora estou na Fazenda Rio Grande e estou voltando para Mandirituba, mas o jornal Repórter já pude... Tenho o prazer de estar lendo já bem de manhã, bem cedinho, viu, Pedro? Perfeito, brigadão, Fernando. Deus que abençoe pela parceria de sempre. Abraço. Abraço, Fernando. Abraço, tudo bom. Perfeito. Tchau, tchau. Bozinha, para a gente se despedir aqui, eu acho que a gente tem a participação do Luiz Augusto ainda, né, produção? Hoje, nós falamos sobre alguns problemas, eu sei que não é o teu perfil de ficar, o teu perfil não é de ficar atacando adversário, você gosta sempre de falar de propostas para o município. O que você acha que dá para fazer nessa gestão? Porque a experiência, ela já veio, o caminho já foi trilhado. Você já descobriu os gabinetes dos deputados em Brasília, aqui em Curitiba, bom relacionamento com todo mundo. Eu tenho certeza que, se você for prefeito, o governador Ratinho vai abrir as portas do Palácio Iguaçu para você. O que você acha que dá para ser feito nessa próxima gestão, se a população assim entender que o seu nome é o melhor para Campo Magro? Você, na minha opinião, tem que ter respeito, em primeiro lugar, com as pessoas, ouvir as pessoas, respeito com os servidores públicos, ouvir os servidores públicos, capacitar, porque o maior patrimônio que existe dentro de uma prefeitura, dentro de uma empresa, mas falando em prefeitura que é pública, são os servidores públicos, é o maior patrimônio, porque eles que vão dar a resposta para os munícipes. Então, começando por aí, respeito, capacitação, plano de salários. Eu sei que o momento é difícil, nós temos que readequar o plano diretor do nosso município, né, num futuro bem breve, porque já está ultrapassado. Isso tudo, na nossa pré-campanha, nós estamos ouvindo as pessoas. Tratar com seriedade todos os assuntos da saúde, educação. Uma coisa que eu não falei aqui, que quando eu estava prefeito, antes de eu ser prefeito, nós criamos uma lei na Câmara Municipal do uniforme escolar. Uniforme escolar e material escolar para todas as crianças, né, do ensino fundamental. E isso era uma lei que é da minha autoria, é uma lei que é da minha autoria e que eu só cumpri essa lei. E então isso vai em encontro das pessoas, vai em encontro de todas as pessoas, porque você torna os alunos iguais, independente, mas tem pessoas que podem comprar o material uniforme. Não, você tem que, todos são iguais perante a lei, a gente tem que começar com o exemplo das crianças. Nós criamos o ProERD nas escolas, que também não existe mais. Eu sei que o governo do estado não manteve mais o ProERD, mas faz municipal. Aqueles 600 mil de publicidade dá e sobra para fazer o ProERD nas escolas, por exemplo. Então, isso são todos pré-propostas, porque somos pré-candidatos. Cuidar com carinho, começando do servidor, com respeito às pessoas e aos servidores públicos, porque eu sei o que é isso, porque sou servidor público, tinha 36 anos de serviço público federal, ter respeito e ouvir as pessoas, não prometer o que você não tem orçamento para cumprir. Quando você fizer, por exemplo, ruas pavimentadas, saber quanto que custa o empréstimo, quanto que a prefeitura vai pagar e quanto que o município vai pagar através de audiências públicas. Sou muito a favor a benfeitorias, a qualidade de vida, que é o asfalto, mas desde que você combine com o morador. Vai ser assim, tanto por cento, como diz a lei de responsabilidade fiscal, tem que fazer audiência pública, tem que saber quanto custa
porque não é o que está acontecendo lá. Ninguém sabe quanto custa. Sou a favor do asfalto, quero frisar aqui, mas desde que a pessoa saiba que depois vai vir o carnê de contribuição de melhorias e vai ter que pagar. Se não pagar, vai para a dívida ativa e pode perder até o seu imóvel. Então, quero ser bem, fizemos na nossa época, se não me engano, 36 ruas pavimentadas, algumas a fundo perdido, outras comunitárias e outras com empréstimo, e todas as pessoas sabiam quanto custaria ou não custaria. Então, isso, ter seriedade, não fazer politicagem, propaganda eleitoreira, a minha proposta e vai ser sempre a seriedade com as pessoas e saber que o município tem um orçamento que, se não me engano, hoje são em torno de 84 milhões no ano, que na minha época, em 2008, que foi o último ano, eram 23 milhões, e eu vejo ações que nós fazíamos, repito aqui, friso, por exemplo, na área de saúde, e as pessoas que me ouvem lá de Campo Magro sabem o que eu estou falando, na área de ação social, até mesmo de saúde, educação, segurança, que nós tínhamos parceria, nós não tínhamos guarda municipal, nós tínhamos parceria com o governo do Estado, nós fazíamos ações envolvendo a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós fazíamos... Então, isso, como falamos, a parceria, o que é importante é isso, com os deputados, o governador e, principalmente, com a população. A minha intenção é essa, ouvindo as pessoas nesse pré-momento, é que nós podemos fazer, depois vai ter, no futuro, o nosso plano de governo, bem pé no chão, porque as pessoas não podem e não devem, e também sabem, hoje distingue muito bem o que é certo e o que é errado. Ninguém mais se ilude. Não adianta você falar que vai fazer e não vai acontecer, que vai para a lua e não faz nem o básico. Então, a nossa proposta, e eu tenho certeza que vai ser desde o orçamento participativo, que as pessoas têm direito, é lei hoje, participar das ações, o dinheiro público tem que combinar com as pessoas. Onde que é a prioridade, onde que deve ser investido? Através dos conselhos, das reuniões com as comunidades. Então, a minha pré-campanha está sendo voltada para esse lado. Perfeito. Vou fazer mais um giro aqui, lá em Curitiba de novo, né? O Luiz Augusto, Fazenda Rio Grande, Luiz Augusto, nós rompemos aí a casa dos 300 contaminados pelo corona. É isso mesmo? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui à nossa live. Olá, Pedro, de volta à programação. Realmente, mais de 300 casos, 13 óbitos. Ontem saiu no banner da Prefeitura o 13º óbito. Inclusive, este número não estava batendo com a Secretaria de Estado da Saúde, em função daquelas divergências, aqueles chamados delays, né? A informação chega um pouquinho atrasada aqui para lá e vice-versa. Inclusive, ontem, quando saiu o boletim da CESA, no final da tarde, eu vi ali que aparecia Fazenda Rio Grande com um óbito. Daí eu digo, puxa vida, 14º óbito. Daí eu mantive contato com o pessoal de saúde e, na verdade, a CESA estava corrigindo aquele óbito do início da semana, quando faleceu o senhor de 74 anos. Então, as coisas... A situação está muito difícil, dificílima mesmo, até porque aquele pico que era esperado está acontecendo, né? O número de pessoas infectadas crescendo, não só na Fazenda Região, como em Curitiba, em todos os municípios da região aqui da Sulep. E em função disso, tudo fechado, né? Tudo fechado. O governo federal assinou um decreto na terça-feira, e ele foi direcionado para alguns municípios, porque alguns municípios, por exemplo, não tem shopping center, né? Então não vale para esses municípios. Então, no caso de Fazenda Rio Grande, que ontem colocou no seu Facebook, o que fecha, por exemplo, muitas pessoas estão aí, mas as lojas fechadas, será que é verdade? Sim, é verdade. Então, o que está fechado desde terça-feira? Shopping centers, aqui em Fazenda Rio Grande nós temos um, que é o Castelo. Galerias comerciais, temos 2 ou 3, né? Comércio de rua em geral, ou seja, loja, seja do que for, móveis, roupas, não pode abrir. Salões de beleza, barbearias, clínica de estética, academias, parques, praças e similares, cultos religiosos, e bem como missas
No caso da igreja, aí seja evangélica ou católica, apenas atendimento individual, onde aquela pessoa se sente assim, que está magoada, está com problema de depressão, ela vai conversar com o pastor ou com o padre. Ainda fechadas autoescolas, despachantes, tabacarias, que tem várias aqui em Fazenda Rio Grande, né? Casas noturnas, bares, salões de festas, playgrounds e escola. E também proibiram o consumo de bebida alcoólica em locais públicos. E o que abre no domingo? No domingo, apenas farmácias, postos de combustíveis, atendimento médico e hospitalar, transporte coletivo, claro, né? E panificadoras. E é proibido consumir no local. Por exemplo, chega lá numa padaria, eu quero um sanduíche. Você pode pedir o sanduíche, mas tem que comer em casa ou dentro do carro. Pedrão, ótima sexta-feira, um bom dia para você, um bom dia para ir para o pré-candidato Bozinha. Excelente sexta-feira a todos que nos acompanham. Augusto, que o nosso final de semana ele seja iluminado por Deus, eu tenho certeza que assim será. E também desejo isso ao nosso pré-candidato aqui a prefeito, né? Que eu tenho certeza, convicção que, não lembro o ano, eu fui até Curitiba junto com um amigo para a gente conversar sobre um assunto lá, com você lá no Ibama. Aí veio a minha cabeça aqui, né? O Campo Magro, ele tem bacias, ele está numa área de preservação ambiental. Precisamos levar indústrias para o município, mas é delicado, né? Que tem que cuidar do meio ambiente, né? Hoje, como é que está essa questão do meio ambiente na nossa Campo Magro? Então, não que não possa instalar indústrias dentro da APA do Passaúna, o TP do Rio Verde, mas o aquífero. O que eu falei aqui no início do programa, grande avanço na questão ambiental foi o início, né, das obras e instalação da coleta e tratamento de esgoto. Para ter uma ideia, nem a estação de tratamento pode ser no município. Lá em Campo Magro, o esgoto coletado é distribuído lá em Santa Quitéria, que é tratado, né, lá em Santa Quitéria, que é em Curitiba. Mas então, dá continuidade, né, que está a passos lentos, né, está próximo ali o Jardim Viviane, foi feita aquela vez, conjunto à Sanepar, quando eu estava prefeito, uma concessão por 30 anos com a Sanepar, que eles podem explorar a água do nosso município, e eles exploram, eles tratam e vendem para os campomagrenses, uma parte para Curitiba, como eu já falei, mas em contrapartida eles fizeram alguns poços artesianos no interior, que não existia, qualidade de água, né, para os munícipes também do interior, e a coleta e o tratamento que deveria estar na sede do município já em 2012. Mas a passos lentos está chegando, e isso é um avanço, porque depois de instalada a rede de esgoto, com certeza mais indústrias vão poder se instalar no município, geração de emprego e renda, e também condomínios, né, de moradias, vai facilitar tudo isso. Se nós não tivéssemos conseguido, na época, a implantação da rede de esgoto, não teria sido implantado nem o PAC. Foi uma das exigências, né, o PAC Habitação teria que ter a coleta de esgoto. E foi um desafio, porque não existia nem 1 centímetro. E nós conseguimos, né, com a graça de Deus, e deixar, né, a população, esses que mais precisavam ali nas áreas vulneráveis, estar hoje com suas casas. Mas isso não para, a demanda aumenta. Outra coisa que nós temos que nos preocupar com a manutenção do meio ambiente, com a preservação da mata ciliar, com o desassoreamento dos rios. Nós fazíamos ações, inclusive com alunos das escolas, plantio de mudas, dia do rio. O lixo, uma questão, até nós fizemos uma live esses dias expondo a necessidade de ter mais atenção com a questão do lixo, né? O lixo tanto reciclável quanto orgânico. Tem algumas caçambas que não estão sendo coletadas direito, tem muitas pessoas que têm chácara em Campo Magro, e isso, se você não coletar e não dar o destino final certo, com certeza quem vai sofrer é o rio, é a água, e quem vai sofrer com isso são as pessoas. Então tem que ter muita atenção ao meio ambiente. Recebemos ICMS ecológico, que é uma compensação ambiental por ser área de preservação da APA do Passaúna, e isso também é uma parte, tem que ser investido em meio ambiente, porque meio ambiente é o meio que eu falo onde todos os seres humanos, vivos e não vivos, residem.
né? Porque o lixo é um ser humano, um ser que não é vivo, mas faz parte do meio ambiente. E o ser humano, que é o final, né, que é a pessoa que necessita da água, do ar, da terra para sobreviver, tem que preservar. Então, cuidar do meio ambiente é uma necessidade, e em especial o nosso município, que faz parte, grande parte dele, da preservação ambiental. Tem um ditado que diz assim, você planta o que colhe. O meio ambiente é mais ou menos assim, né? Se você trata bem o meio ambiente, ele vai cuidar de você. Se você tratar mal, ele também vai te tratar mal, né? Eu observo na nossa cidade, Fazenda Rio Grande, muitos moradores às vezes não têm essa consciência. Nós falamos aí muito de coronavírus, mas a gente observa que hoje dengue está matando muito mais do que também o tal do coronavírus. E questão de enchente, tem moradores que não têm a consciência, joga sofá, joga um monte de coisa nos rios, alguma coisa assim. Quando vem o temporal, ele dá o retorno para a população, né? Tem que cuidar bem do meio ambiente, não, Bozinha? Com certeza. Investir em educação ambiental, eu sempre falo, invista nas crianças, porque eles vão levar para casa e as crianças mesmo vão educar os adultos. Não que as pessoas sejam mal educadas, mas dá aquela alerta para as pessoas, né? Muitas pessoas hoje são defensores do meio ambiente, mesmo em Campo Magro, mas muitos não se atentam. E eu sempre falo que nós tivemos até um período de estiagem, né? Muita falta de água, e é um problema ambiental, porque não preserva mais as nascentes, não tem o capricho com os rios, né? Mata ciliar. E também, se tivesse, e lá em Campo Magro, pode escrever o que eu estou falando, se tiver um período de muita chuva, vai dar problema de alagamento, porque os rios, foi feito algumas identificações, todos assoreados, e isso você tem licenciamento ambiental, isso é legal fazer. Como é legal preservar, é legal também deixar o leito, né, que seja normal. E é assoreado muitas vezes por lixo. Então isso é um crime, é um pecado, eu falo, porque a natureza, a água, né, não tem nem o que discutir. Então, investir em meio ambiente é investir em qualidade de vida, com certeza. Bozinha, eu quero te desejar toda a sorte do mundo, né? Pedir principalmente a Deus, né, que se for a vontade dele, que você seja novamente o prefeito de Campo Magro, que em todas as suas decisões que você for tomar, que seja iluminado por ele, né? Vai assinar ali um documento que seja para beneficiar a população que mais precisa. Mais uma vez, eu quero te agradecer muito a sua participação até o nosso jornal aqui e dizer que o nosso jornal ele ficou muito honrado de ter a sua presença. E se você for prefeito, que faça uma ótima gestão em Campo Magro. Muito obrigado mesmo. Como vamos ter mais tempo para conversar, gostaríamos de convidar você em outro momento para voltar aqui estar falando com a gente, com o seu eleitor. Eu sei que você está conversando com o seu eleitor nas lives que você realiza, eu acompanho, isso é um momento importante, né, de estar conversando com ele. E mais uma vez, que Deus ilumine todos os seus passos. Muito obrigado mesmo. Amém, Bala, eu que agradeço, né? E aqui, para quem nunca esteve aqui, a oportunidade, quero muito grato. E o café com o Bala é o café com o Bala, porque tem café mesmo aqui. Muito obrigado. Poxa, quero agradecer a todos que estão nos ouvindo aqui, o César Silvério, um grande abraço a você, a todas as pessoas de Campo Magro, nossos pré-candidatos, as pessoas aqui da Fazenda Rio Grande. Um abraço ao Toninho, que está bem próximo daqui, o deputado Toninho. Um abraço ao Rafael Guazelli, que é nosso parceiro, e a sua filha aqui, que acompanha também, né? E o que eu falo, também peço todos os dias para que Deus dê sabedoria, nessa pré-campanha, que nos dê sabedoria, que dê sabedoria para nossa população de Campo Magro, saber escolher, né? Que tenha o retorno desejado depois, quem for eleito. E se, como você falou, Bala, eu sou muito grato a Deus pela vida, porque um dom da gente, que talvez seja uma vocação, tenho certeza, também é da política. E tudo tem um tempo certo. Tenho certeza que se for o nosso tempo agora de estar prefeito mais uma vez, vamos ser abençoados e não vamos decepcionar ninguém, porque Deus vai dar sabedoria para a gente saber conduzir também. Então, quero agradecer de coração mesmo, mais um amigo que com certeza estou conhecendo hoje, né, pessoalmente, apesar do dia que você foi no IBAMA, foi muito rápido, lá atrás, faz muito tempo. E agradecer a você, parabenizar pelo seu programa, pelo seu jornal, né, que o jornal também é um repórter aqui que você conduz. Temos aqui Fresquinho, que toda sexta-feira faz. Mesmo. E também todos os nossos ouvintes aqui da grande região metropolitana e de Curitiba, que tem alcance aqui, essa tua emissora do Café com o Bala.
E vamos tomar mais um café, com certeza. Muito Com obrigado. certeza. E você fica convidado também, independente de eleição ou não, né, resultados, você ir a Campo Magro, que nós queremos ter recebido da mesma maneira que você nos recebeu aqui. Muito obrigado. Perfeito. Bom, hoje, produção, só para a gente ir embora aqui,